Copa Rio 1951. O torneio ficou marcado na história e teve o Verdão batendo a Juventus na final para levantar a taça. Criticada pelos rivais, celebrada pelos palmeirenses, a Copa Rio de 1951 divide opiniões no mundo do futebol. Para a FIFA, porém, trata-se do primeiro campeonato com chancela de mundial, mesmo que não tenha sido organizado pela entidade. Mas, afinal de contas, o que foi a competição? Com a intenção de criar um campeonato mundial de clubes, a CBD, com a aprovação do então presidente da FIFA, Jules Rimet, decidiu organizar o primeiro torneio intercontinental, trazendo clubes representantes dos 6 países mais bem ranqueados na Copa do Mundo de 1950, além dos vencedores dos estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro. Algumas equipes desistiram de jogar a competição, como Tottenham, campeão inglês, e Hibernian, campeão escocês, enquanto outras já tinham compromissos naquela data, casos de Atlético de Madrid, campeão espanhol, e Rapid Viena, campeão austríaco. No final, 8 dos maiores clubes do mundo foram convidados para jogar a Copa Rio de 1951. Assim, os 8 clubes participantes foram divididos em 2 grupos, um cujas partidas eram disputadas no Maracanã, e outro, no Pacaembu. Confira as equipes. Grupo Rio de Janeiro. Vasco da Gama, campeão carioca de 1950. Sporting, campeão português de 1950 a 51. Áustria Viena, campeão austríaco de 1949 a 53º colocado em 1950 a 51. Nacional, campeão uruguaio de 1950. Grupo São Paulo. Palmeiras, campeão paulista de 1950. Juventus, campeão italiano de 1949 a 53º colocado em 1950 a 51. Estrela Vermelha, campeão iugoslavo de 1950 a 51 e vencedor da Copa da Iugoslávia de 1950. Nice, campeão francês de 1950 a 51. Os 2 primeiros colocados de cada grupo, Vasco da Gama e Áustria Viena, e Juventus e Palmeiras, se classificaram para as semifinais do torneio. O Verdão bateu o clube carioca e se classificou para a decisão, bem como a velha senhora derrotou os austríacos. Na final, com gols de Rodrigues e Liminha, os paulistas se sagraram campeões da Copa Rio de 1951. Na época, o título foi comemorado efetivamente como uma conquista importante, sendo esse cotado como um dos maiores feitos do futebol brasileiro até o momento. A repercussão, inclusive, foi internacional, com jornais do mundo inteiro trazendo notícias do torneio. Mais de 50 anos após a conquista, já no século XXI, o Palmeiras entrou com um pedido na FIFA para que a competição fosse considerada o primeiro Mundial de Clubes da história do futebol. Ao mesmo tempo, o Fluminense entrou com outro pedido, requisitando que a edição seguinte do torneio, vencido pelos tricolores, também fosse considerada como título intercontinental. Após longa novela, a FIFA deu a chancela de primeiro campeão mundial ao Palmeiras, pelo título da Copa Rio de 1951, mas sem unir a história da competição com o Mundial de Clubes atual. Assim, a FIFA reconhece o título do clube paulista como mundial, mas como um torneio diferente do atual, promovido pela entidade.